Saudações académicas a todos. Eu chamo-me Sheldon Neves, estudante de Contabilidade e Auditoria, atualmente frequentando o terceiro ano. E hoje venho cá apresentar um tema fundamental da cadeira de Contabilidade Agrária, ministrada pelo docente Abílio Mchanga, onde nesta apresentação eu venho abordar de forma detalhada os aspectos da contabilidade relacionados aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas, conforme estabelecido pela norma contabilística e de relato financeiro 11, onde discutirei os conceitos chaves que envolvem o reconhecimento, a mensuração, a divulgação destes ativos nas instituições financeiras. Onde, sem mais delongas, vou-vos dar aqui uma breve introdução sobre a evolução histórica, né, da agricultura, dos ativos biológicos, onde esta atividade agrícola surgiu há cerca de 10 mil anos atrás, num período conhecido como Revolução Neolítica, onde antes disso os homens viviam principalmente da caça e da recoleção. Mas com ao longo do tempo, com o desenvolvimento e tudo mais, começou-se a praticar a cultivação e a pastagem dos animais para terem uma fonte de alimentação, mas não só uma fonte de alimentação, como também surgiu a possibilidade de utilizar-se a agricultura e ativos biológicos como uma fonte de renda, para a obtenção de uma fonte de renda. Consequentemente, desenvolveu-se as técnicas, as máquinas e os fertilizantes para poderem apoiar nesse processo. Ou seja, e não só, quando falo aqui da obtenção de renda, estou a falar, por exemplo, em que os agricultores passaram a fazer a criação de gados, galinhas, entre outros, para uma finalidade, ou seja, para obterem vendas, para venderem, ou seja, tinham como uma principal finalidade a obtenção de rendimento. Diante desta breve explicação, vou aqui dizer que este trabalho estará estruturado da seguinte forma, onde em primeiro lugar terá a introdução, objetivos, âmbito, exclusões da norma, características comuns, gestão de transformações biológicas, reconhecimento e mensuração, benefícios econômicos, custos estimados no meio da venda, ganhos e perdas, tipos de subsídio e como são reconhecidos e, por fim, mas não menos importante, exercícios práticos. Introdução. A norma 11 foi criada para definir como as empresas devem contabilizar os ativos biológicos e os produtos agrícolas. Esta norma tem como base a IAS 41, que aplica-se aos ativos biológicos. Mas afinal, o que são os ativos biológicos? Ativos biológicos são aqueles ligados à produção agrícola e pecuária. Estes como a plantação e a cultura, a plantação, as plantações e as culturas agrícolas. A gente ia falar dos milho, trigo, árvores de fruto como maçã, banana, laranja e também aos animais vivos usados para a produção ou venda. Estamos aqui a falar dos gados, aves, peixes, agricultura e etc. Aquilo que eu falei anteriormente, em que a evolução fez com que tivesse a finalidade de obtenção de rendimento. E aqui está, criamos os gados, as aves e os peixes para no futuro vendermos, para termos rendimento. A norma estabelece regras para o conhecimento, mensuração, apreciação desses ativos ao longo do seu ciclo de vida. Indo agora, falando em dizer que a norma não se aplica ao tratamento de terrenos agrícolas nem ao processamento dos produtos agrícolas após a colheita, pelo que se aplica a norma 9. Ou seja, estou a dizer que a norma 11 foca naquilo que está vivo e em crescimento, enquanto que o tratamento de terrenos, os processos de produtos após a colheita, não tem nada a ver com a norma 11, ou seja, tem a ver com a norma 9, né? Posso assim dizer. Objetivos da norma. A norma 11 tem como objetivo principal estabelecer regras contabilísticas para o reconhecimento, mensuração e a divulgação das operações ligadas à atividade agrícola. A principal finalidade, né, da norma 11 é trazer clareza e padronização para a contabilidade no setor agrícola, ou seja,
E é aqui onde vem. Esta norma garante que as empresas do setor agrícola registrem corretamente os ativos biológicos, que são as plantas e animais, e os produtos agrícolas, leite, algodão, etc., de forma transparente e padronizada. Isto é essencial para garantir e assegurar a transparência e a comparabilidade nas emissões financeiras, permitindo uma visão mais precisa do valor econômico desses ativos ao longo do tempo. Ou seja, a norma 11 não só padroniza, mas também ajuda as empresas a tomarem decisões mais informadas e estratégicas na gestão dos seus recursos agrícolas. Passando agora para o que a norma 11 abrange, ou seja, um âmbito, podemos assim dizer. A norma 11 aplica-se à contabilização dos ativos biológicos, produtos agrícolas, no ponto da colheita, subsídios do governo relacionados com os ativos biológicos. Ou seja, a norma, é isso que já vem aí. A norma 11 aplica-se à contabilização de elementos principais relacionados com a atividade agrícola. Em primeiro lugar, temos os ativos biológicos, que são os organismos vivos como os animais e as plantas. Os animais, falamos anteriormente, são os gados, aves, peixes, aquacultura, etc. Estes que englobam os organismos vivos envolvidos na produção agrícola. Falando agora das árvores, que são as plantas de fruto, como falei, das maçãs, bananas e por aí, plantações de chá, milho. Estes, né, são os que englobam os ativos biológicos. E estes ativos passam por transformações ao longo do tempo e por isso é fundamental que sejam reconhecidos corretamente na contabilidade, garantindo a transparência e a precisão nos relatórios financeiros. Falando agora dos produtos agrícolas no ponto da colheita. Estes são os produtos restantes dos ativos biológicos no momento da colheita. Isto é, assim que o produto é retirado do seu estado biológico, ele passará a ser classificado como um produto agrícola e deve ser contabilizado corretamente. E aí onde vem, temos o leite ordenado das vacas, os frutos, ou seja, as frutas colhidas das árvores, algodões recém-colhidos. Ou seja, quando falamos do leite ordenado das vacas, estamos a dizer que deixa de ser um ativo biológico e torna-se um produto pronto para ser comercializado ou processado. Quando falamos das frutas colhidas das árvores, estamos a falar das maçãs, laranjas, estas que também já estão preparadas, ou seja, para poderem ser comercializadas, podemos assim dizer. Após a colheita, estes produtos deixam de ser ativos biológicos e passam a ser inventários, regulados para a norma 18, inventários. Após esse processo de criação, eles passam a ser inventários, né? Ou seja, estão prontos para poderem ser comercializados. 3. Subsídios do governo. Abrange apoios financeiros dados pelo governo relacionados à atividade agrícola. Estamos aqui a falar como os apoios para a reabilitação das florestas, estes que ajudam na recuperação das áreas degradadas, subsídios para a criação de gado, ou seja, auxiliam os produtores na expansão e manutenção do rebanho, e benefícios fiscais para os produtores agrícolas. E dizer que os detalhes sobre como contabilizar esses subsídios estão nos parágrafos 19 da norma 11. Agora, vou falar sobre o que não abrange a norma 11, ou seja, a exclusão da norma. Onde dizer que a norma não se aplica dos tipos de ativos que, apesar de serem usados na agricultura, são tratados por outras normas contabilísticas. Quer dizer, falando agora dos terrenos usados para atividades agrícolas. Ou seja, mesmo que alguns ativos sejam usados na agricultura, eles não se enquadram como ativos biológicos e, portanto, seguem em outras normas contabilísticas. Então, estamos aqui a falar dos terrenos agrícolas que não são considerados como ativos biológicos, pois não crescem, degeneram ou produzem-se ou reproduzem-se. A contabilização dos terrenos segue na norma 3 e tangíveis, normas 16, ativos tangíveis de investimento. Ou seja, embora que os terrenos sejam fundamentais para a agricultura, eles não fazem parte da norma 11. Ou seja, falando agora também dos ativos intangíveis relacionados com a agricultura.
Estes como são direitos ou propriedades não físicos usados na agricultura, na atividade agrícola, como licenças para exploração de recursos naturais. Sem a licença, não tem como se executar certa tarefa na terra, né? Ou seja, no lugar em que querem trabalhar. Patentes sobre sementes geneticamente modificadas. Estes ativos são regulados para a norma 24, ativos intangíveis. E, diante disto, vamos também falar agora da aplicação da norma 11 aos produtos agrícolas. Onde dizer que a norma 11 aplica-se apenas ao ponto da colheita dos produtos agrícolas. Depois da colheita, esses produtos deixam de ser considerados biológicos e passam a ser considerados inventários, devendo seguir as regras da norma 11 inventários ou os produtos ou outra norma apropriada. Aquilo que eu falei anteriormente, a norma 11 vai preocupar-se pelo processo da criação destes ativos biológicos. Após a colheita, ou seja, após a primeira colheita, né, dos certos produtos, após a colheita dos produtos, ela deve ser considerada como inventário, porque já está pronta para ser comercializada, possivelmente. Então, temos aqui o exemplo, né, onde uma empresa tem uma plantação de trigo e até o momento da colheita o trigo é um ativo biológico e segue na norma 11. E após ser colhido, ou seja, após a colheita, o trigo torna-se um produto agrícola e passa a seguir a norma 9 de inventários. Se o trigo não for transformado em farinha, pão ou ração, essa transformação já não é coberta pela norma 11, mas sim por outras normas, porque já foi colhido, ou seja, já não faz parte da norma 11. Âmbito. Dizer que os ativos biológicos são animais ou plantas vivas, porque muita gente, possivelmente, ao longo da processação, já percebeu. A atividade agrícola consiste na gestão por uma empresa de transformação biológica de animais vivos ou plantas, né? Estamos aqui a falar para a venda. Onde temos aqui os ativos biológicos, temos os carneiros, vacas, arbustos, vinhas, árvores florestais, como outras. Pois temos ali os produtos agrícolas como lã, leite, folhas, uvas, troncos de madeira, os produtos transformados após a colheita, ou seja, estas já relacionadas à norma 9, como fio de lã, carpetes, queijo, chá, tabaco, vinho, açúcar, fio de algodão, roupas, estas que já estão prontas para serem comercializadas. Ou seja, já estão prontas para ser comercializadas, então já não fazem parte da norma 11. Características comuns. Dizer que as características essenciais dos ativos biológicos é que eles crescem, degeneram-se, reproduzem-se, transformam-se ao longo do tempo. Estes aspectos são cruciais na atividade agrícola, ou seja, ela envolve o controle e a facilitação do crescimento e transformação dos ativos biológicos, que diferencia a agricultura e outros processos naturais que ocorrem sem intervenção do homem. Pois temos aqui exemplos, né, onde uma vaca nasce, cresce, dá leite, tem bezerros, envelhece. Ou seja, esta vaca faz parte, ou seja, vamos dizer, esta vaca segue todos os processos, né, de crescimento, reprodução, transformação, degeneração, tudo mais. Ou seja, outro exemplo é uma árvore plantada cresce até estar pronta para o corte. Um peixe de aquacultura aumenta de tamanho antes de ser vendido, ou seja, fazem parte dos processos de crescimento, né, transformar-se ao longo do tempo. Essa transformação biológica faz com que os ativos biológicos sejam diferentes uns dos outros, ativos da empresa, como máquinas ou terrenos. Gestão de transformação biológica. A gestão agrícola é essencial para facilitar e controlar o crescimento e a transformação dos ativos biológicos. Isso diferencia a, isso diferencia a atividade agrícola
dos outros processos. Os agricultores e os produtores criam condições adequadas para a transformação dos ativos biológicos, como a nutrição, alimentos de gado ou adubos e tudo mais. Este garante que os recursos estejam nutridos para o crescimento, ou seja, a nutrição vai garantir que os gados, os adubos e tudo mais possam estar bem nutridos para o crescimento. A mistura genética, ou seja, a seleção de sementes ou cruzamento de animais, para melhorarem a qualidade e produtividade, ou seja, para sempre ter melhores genéticos, ou seja, tanto de futuras produções e tudo mais, como também que saiam geneticamente bons. Temperatura e luz, controle em estufas e aquacultura, ou seja, para optimizar o crescimento. Fertilidade, ou seja, o manejo do solo para garantir a produção, ou seja, que garanta-se a fertilidade, né? Como temos aqui o exemplo de criar um gado em uma fazenda, criar, um, criar gado em uma fazenda e a atividade é agrícola, pois já há um controle da alimentação, cruzamento, condições ambientais, ou seja, tem os requisitos necessários para que haja uma boa qualidade, haja uma boa alimentação, um bom crescimento deste gado. Caçar animais em uma floresta não é uma atividade agrícola, pois não há gestão sobre os recursos naturais, ou seja, não há gestão sobre os recursos naturais. Indo agora a falar da mensuração da transformação biológica. É dizer que a transformação biológica ocorre em duas formas. Temos aqui a falar da qualitativa e quantitativa, onde a qualitativa refere-se à melhoria na qualidade do ativo biológico, como carga elétrica de frutas, densidade da madeira, amadurecimento de uvas para a produção de vinhos, nível de gordura no gado, ou seja, diferentemente da quantitativa, ou seja, da outra forma, que refere-se ao crescimento físico ou à capacidade produtiva de um ativo. Esta estamos a falar do peso de um boi, o volume do leite produzido, números de crias que um animal pode gerar, crescimento de diâmetro e diâmetro de uma árvore. A principal diferença entre estas duas formas, a qualitativa e a quantitativa, é que a qualitativa preza pela qualidade, enquanto que a quantitativa preza pelo crescimento físico, a capacidade produtiva desse ativo que pode gerar na empresa, ou seja, durante a formação. Posso assim dizer, né? Agora, dizer aqui, antes, desculpa, que estas duas formas são essenciais para mensurar o valor e impacto dos ativos biológicos na produção agrícola. Diante disto, vamos agora falar do reconhecimento de um ativo biológico ou produto agrícola. Onde dizer que o reconhecimento de um ativo biológico ou produto agrícola nas pessoas financeiras ocorre quando a entidade, a empresa neste caso, atende aos critérios fundamentais, onde a entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola nas suas dimensões financeiras, somente quando foram atendidos três critérios. Ou seja, quais são os critérios? São três critérios. Onde o primeiro é o controle de ativos, onde a entidade deve ter o controle sobre o ativo biológico ou produto agrícola. Esse controle pode ser evidenciado por acontecimentos passados, como a aquisição de um ativo, seu nascimento, seja como no caso de um animal recém-nascido. Temos aqui o exemplo. Uma empresa de gado tem um controle sobre o rebanho depois de comprar ou criar os animais. Isso significa que a empresa pode exercer autoridade sobre os animais, seja para a sua alimentação, reprodução ou venda, e assim o gado é reconhecido como um ativo biológico nas dimensões financeiras. Pois vamos ter aqui a probabilidade de benefícios econômicos futuros. Ou seja, dizer que é necessário que seja provável que o ativo traga benefícios econômicos futuros para a entidade. Ou seja, é necessário que haja uma, uma fé, como posso dizer,
sobre que este ativo possa trazer benefícios econômicos futuros para a empresa, senão pode ser conhecido como prejuízo, gasto, como venda, uso para a produção, crescimento do ativo. Temos aqui o exemplo onde uma vaca leiteira vai gerar leite que pode ser vendido ou utilizado para a produção de outros produtos como queijo. Ou seja, a vaca traz-nos uma garantia, podemos assim dizer, eh, que futuramente teremos benefícios econômicos para a entidade, ou seja, vamos obter rendimentos diante de certas capacidades que a vaca pode oferecer à firma, à empresa. Ou seja, estas formas de controle garantem que a empresa tem o direito de explorar economicamente o ativo biológico. Falando agora do reconhecimento de um ativo biológico ou produto agrícola, né? Ainda nesse processo de reconhecimento, onde vamos falar da mensuração confiável do custo ou justo valor. O custo ou justo valor dos ativos devem ser mensuráveis com fiabilidade. Isso significa que a entidade deve ser capaz de calcular o valor do ativo com um nível razoável de precisão. Exemplo, o valor de uma plantação de árvores pode ser estimado com base no preço de mercado ou de madeira das árvores maduras. Como o controle pode ser evidenciado, né? Vamos aqui dizer que, no contexto agrícola, o controle de um ativo biológico pode ser demonstrado de diferentes maneiras, como propriedade legal do ativo, ou seja, como no caso do terreno jogado. Temos aqui exemplos que se uma empresa possui a propriedade legal de um rebanho de vacas, ela tem um controle sobre essas vacas. Então, como assim? Vamos dizer que pode-se decidir sobre a sua alimentação, venda ou nutrição, ou seja, diante dessa propriedade legal do ativo, a pessoa pode decidir a sua alimentação, sua venda, quando é que quer vender, e a sua nutrição, quanto quer dar, as quantidades, né? Também assim falando. Pois temos também a marca ou identificação, como no caso das marcas ou certificados de animais. Temos aqui o exemplo em que se a empresa registra suas vacas como uma marca, isso também serve de prova de controle. Ou seja, permite rastrear e monitorar os ativos biológicos da empresa. Benefícios econômicos futuros. A mensuração dos benefícios econômicos futuros do ativo biológico é feita por meio da avaliação de atributos físicos relevantes como peso do gado, tamanho ou qualidade da fruta em uma árvore, volume de leite produzido por uma vaca, qualidade da madeira de uma árvore. Ou seja, isto significa, desculpa, que esses atributos indicam como o ativo contribuirá para gerar fluxos de caixas futuros para a entidade. É através da administração dos benefícios econômicos que vamos saber quando é que o ativo poderá contribuir para os fluxos de caixa, né, futuros da entidade. Reconhecimento e mensuração. Vamos dizer que, regra geral, são mensurados pelo justo valor menos os custos da comercialização. Então, vamos ter aqui um exemplo onde diz que se uma empresa tem 100 cabeças de gado e o preço do mercado é 10.000 cada, então, mas há um custo de 500 meticais por cabeça para vender, então, englobando aqui as comissões e as taxas. O cálculo vamos fazer 100, que é o 100 das cabeças de gado, vezes os 10.000, que é o preço do mercado, menos o 100 das cabeças de gado, vezes 500.000, que é o custo por cabeça para vender. Então, vamos ter um saldo, um valor de 950.000. Por quê? Porque, como já havia dito ali, que são mensurados, né, os ativos biológicos, pelo justo valor menos o custo da comercialização. Ou seja, foi 1.000.000 menos 50.000, que é o custo da comercialização,
dando 150 mil. Mas há uma exceção, onde se o justo valor não puder ser medido de forma confiável, o ativo será medido pelos custos menos as amortizações e perdas por imparidade. Exemplo: se a empresa tem um novo tipo de plantas híbridas, por exemplo, sem mercado definido, pode usar o custo de produção e reduzir por depreciações ou perdas, ou seja, por não haver uma forma confiável de medir este mercado que ainda não foi definido. Ou seja, isto significa que a empresa deve considerar o valor do mercado do ativo, mas também descontar os custos necessários para comercializá-lo, como comissões e taxas, isto falando do primeiro exemplo, e também deve restar o ativo pelo valor líquido após descontar os custos da comercialização. Ou seja, vamos falar aqui, deve prestar, né, depois de efetuar todas as liquidações, vamos assim dizer. Justo valor de um ativo biológico. O justo valor de um ativo biológico é baseado na localização e condições presentes, onde isto significa que o seu valor de mercado deve ser ajustado considerando os custos para levá-lo até esse mercado. Temos aqui exemplos onde o preço de mercado de um boi pronto para venda é de 1000 meticais, mas a fazenda onde ele está localizado fica longe do mercado. Ou seja, o custo de transporte até o mercado relevante é de 50 meticais. Assim, o justo valor do boi na fazenda será de 950. Isso significa que os custos de transporte e os outros necessários para levar o ativo do mercado já são descontados no seu justo valor. O que isto quer dizer? Isto significa que o valor do rebanho deve ser ajustado para refletir o custo de transporte até o mercado. Agora imaginemos que a empresa, né? Ok, falando disso, vamos seguir. Indo para o custo estimado no momento da venda, temos aqui, além de um ajuste pelo transporte e localização, há outros meios que devem ser considerados no momento da venda, mas que não afetam o justo valor. Diretamente, temos aqui os custos, como disse, ajustes pelo transporte e localização. Há outros custos que devem ser considerados no momento da venda, mas que não afetam o justo valor diretamente. Quais são os que não afetam o justo valor diretamente? São os custos que devem ser incluídos na estimativa da venda, como comissões de intermediários, como corretores, agentes, como as taxas de entidades regulatórias ou fiscalizatórias, como imposto sobre a transação, através dos bancos, através de por aí vai. Ou seja, os custos que já estão incluídos no justo valor não devem ser adicionados novamente. Estamos a falar aqui dos custos de transporte para levar um ativo, ou seja, já está lá, o custo de transporte de 2000 meticais, não pode se adicionar outro custo de mercado, outro custo de transporte, desculpa, ali. Não pode-se duplicar o custo. Outros custos necessários para colocar o ativo no mercado, depois já foram considerados na mensuração do justo valor, onde vamos ter aqui o exemplo onde o justo valor de um rebanho de ovelhas na fazenda foi estimado em 500 mil meticais, já considerando os custos de transporte ao mercado. Ou seja, como é que isto aconteceu? A empresa, ou seja, a empresa cobra uma comissão, vamos supor, de 5%, né, sobre a venda, em que usou-se, foi calculado 500 mil vezes os 5%, que é, por exemplo, da comissão, que deu-nos 25 mil. Se houver uma comissão do corretor de 5%, a entidade deve reconhecer um custo adicional de 25 mil meticais no momento da venda. Diante disto, ou seja, este exemplo ilustra como a comissão de intermediários deve ser reconhecido separadamente como um custo adicional e não afetar o justo valor, ou seja, no momento da sua venda. Agora, vou falar
acerca dos ganhos e perdas, na norma 11. A norma 11, a norma 11 determina que os ganhos e perdas relacionados aos ativos biológicos devem ser reconhecidos imediatamente nas demonstrações de resultado do período em que ocorrem. Estes ganhos ou perdas podem surgir primeiro, do conhecimento inicial do ativo biológico. Vamos dizer que quando um ativo biológico é reconhecido pela primeira vez, o valor pelo qual ele é reconhecido pode gerar ganhos ou perdas. Isso acontece, por exemplo, quando um rebanho. Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa adquire um ativo biológico, como por exemplo um rebanho de gado, e registra em suas demonstrações financeiras o valor pago ou estimado para o ativo né, suas financeiras. Se houver o valor ou pago ou estimado, né, for diferente do valor que a empresa ajusta, que a empresa, ou seja, este ajuste será reconhecido como um ganho ou perda no período de transação. Agora para a variação no momento, a variação no justo valor do ativo ao longo do tempo. Vamos dizer que na variação do justo valor, os ativos biológicos são melhorados pelo justo valor e, portanto, o seu valor pode mudar ao longo do tempo. Se houver flutuações no mercado, como por exemplo no caso de animais, plantas ou produtos agrícolas, essa variação devem ser reconhecidos como ganhos ou perdas imediatamente no período em que a mudança no valor ocorrer. Tipos de subsídios e como são reconhecidos. Número 1. Temos o subsídio não condicional. Ponto 18. Vamos dizer que o governo dá um subsídio sem exigir que a empresa cumpra as condições específicas. A empresa só pode reconhecer esse subsídio como um rendimento quando efetivamente puder recebê-lo. Né? Ou seja, o reconhecimento do subsídio ocorre quando tem-se a certeza de que o governo vai efetuar o pagamento. Se o governo não dar a certeza de que vai efetuar esse pagamento, este não pode ser reconhecido. Temos aqui o exemplo de que o governo oferece 10 mil meticais para cada agricultor que cria gado. O agricultor só pode reconhecer esse valor como rendimento quando o governo efetivamente pagar-lhe ou garantir o pagamento será feito. Ou seja, quando o governo, por exemplo, pagar, né, vamos supor, numerário, conta bancária, ou garantir que o pagamento será feito no dia X, a hora X, por exemplo. Se não isso acontecer, não pode ser reconhecido, né? Pode ser reconhecido. E este processo é importante para que a empresa ou agricultor reconheça apenas os subsídios que estão efetivamente disponíveis para o uso, evitando as distorções das instituições financeiras antes do recebimento dos valores. O segundo tipo é o subsídio condicional. Estamos a dizer que o governo impõe condições que a empresa precisa cumprir antes de receber o subsídio. Ou seja, a empresa diz que os agricultores só vão receber após o cumprimento da tarefa X. Ele tem por uma condição diante do subsídio, ou seja, após o cumprimento desta tarefa, deste objetivo, os trabalhadores, os agricultores vão receber o subsídio. A empresa só pode reconhecer esse valor como rendimento quando todas as condições forem atendidas após o cumprimento dos objetivos propostos, que vai ser reconhecido esse valor como rendimento. Temos aqui um exemplo, onde o governo oferece um subsídio de 50 mil meticais para agricultores que não cultivarem tabacos por 5 anos. Ou seja, a empresa só pode reconhecer o subsídio como rendimento quando esse período né, fala aqui de 5 anos, de não plantar o tabaco for atingido, cumprido. E agora, para os subsídios do governo, onde a norma 11 destaca que os termos e condições dos subsídios do governo podem variar, dependendo das exigências do governo
o reconhecimento do subsídio, como também o rendimento pode acontecer em momentos diferentes. Isso permite que os usuários das informações compreendam o impacto dos subsídios nos resultados da empresa. Como reconhecer os subsídios do governo? 1. Quando o subsídio depende do cumprimento de uma condição específica, aquilo que falei anteriormente. Ou seja, se o governo impõe uma condição específica, cultivar, por exemplo, a área por 5 anos, o que eu falei anteriormente, a empresa só pode reconhecer o subsídio como rendimento depois do cumprimento dessa exigência, aquilo que eu falei antes, né? E aqui já temos um exemplo claro, por exemplo, mas, né? Um exemplo claro. Depois, temos também o ponto 2, onde diz que quando o subsídio está relacionado a um ativo, ou seja, mensurado pelo custo. Divulgações de subsídios do governo. Ou seja, normalmente existe que a empresa divulgue as informações sobre os subsídios do governo que receberam ou esperam receber, garantindo uma transparência nas pessoas financeiras. Ou seja, eles desejam, ou seja, a normal exige que as empresas divulguem essas informações sobre os subsídios do governo que receberam, para que haja uma clareza sobre estes subsídios, ou seja, garantindo transparência das emoções financeiras. O que deve ser divulgado? Primeiro, o valor e a natureza dos subsídios recebidos, né? Estamos aqui a falar que ajuda as partes interessadas a avaliar como o governo está apoiando as empresas e quais condições específicas são beneficiadas pelo subsídio. Este tipo de divulgação é crucial para dar clareza sobre os subsídios do governo, como são usados, e ajuda a construir uma imagem precisa e confiável da posição financeira da empresa, né? Também divulgar as condições não cumpridas e os riscos relacionados. Ou seja, devemos divulgar aquilo que não foi cumprido, as condições que não foram cumpridas, né? E os riscos que foram relacionados nesse processo de não cumprimento destas condições. E o terceiro são as reduções significativas nos subsídios futuramente. Ou seja, devemos divulgar também o porquê, ou seja, das reduções significativas, né? Tudo mais. Divulgações nas dimensões financeiras. Ou seja, a entidade deve divulgar a descrição dos ativos biológicos, deve divulgar ali as descrições dos ativos biológicos, quantidades físicas dos ativos biológicos, ou seja, o ativo biológico pesa valor X, né? Pesa X e tudo mais, para poder-se ter uma ideia, uma imagem, né, fictícia sobre, né, o ativo. Deve divulgar também os métodos de determinação do justo valor, os ganhos ou perdas reconhecidos. Você deve divulgar tanto os gastos como as perdas. Não pode só registrar os ganhos, porque não vamos ter uma imagem clara sobre como a empresa está. E as estratégias de gestão do risco agrícola. Outras informações a divulgar. Temos que também devem ser divulgados ativos biológicos dados como garantia, compromissos para aquisição ou desenvolvimento, movimentos de ativos durante o período. Exemplos de movimentos, né? Estamos aqui a falar das aquisições, vendas, colheitas, transferências. Devemos divulgar as aquisições. Por exemplo, foi comprado 500 mil gados durante o período, tudo mais. Devemos divulgar. As vendas, foi vendido, 200 mil. Devemos divulgar. A colheita, também devemos divulgar. As transferências também devemos divulgar. Temos aqui o caso prático. Agora falando do caso prático, em que dá-nos caso prático 1, em que fala da aquisição dos ativos biológicos consumíveis, onde a entidade ABC adquiriu
em 10 de outubro de 2011 100 porcos leitões em fase de crescimento, os quais se destinam à venda pelo custo unitário de 15. Estamos a dizer que estes porcos leitões que foram adquiridos têm como finalidade a venda pelo custo unitário de 15. E em 31 de dezembro de 2011, todos os animais, se encontram ainda vivos e o seu valor do mercado, ou seja, preço unitário, é de 20. Quais são os registros contabilísticos necessários para reconhecer os ativos biológicos em outubro e dezembro? Em primeiro lugar, devemos extrair os dados, né? Estamos a dizer que a empresa ABC adquiriu em 10 de outubro de 2011 100 porcos. Esse é o primeiro dado, em fase de crescimento, os quais se destinam à venda pelo custo unitário de 15. Então, vamos ter que calcular o 100 por 15. Depois, em 31 de dezembro, diz que todos os animais se encontram ainda vivos. O seu valor de mercado unitário é 20, ou seja, houve uma valorização. Então, devemos aqui registrar nos razões esquemáticos. Temos aqui o número 1 pelo valor da compra, ou seja, este valor ao custo da aquisição, que no nosso balanço, nos ativos biológicos, entrou 1500, que foi o somatório de 100 vezes 15, foi nos dar 1500. Ou seja, entrou no nosso ativo, porém saiu no balanço de caixa e bancos, ou seja, creditou, porque é algo que nós adquirimos, então temos que pagar. Então creditou na conta caixa ou banco. Mas não nos esquecemos da valorização em que houve do justo valor. Como aí já diz, reconhecimento do justo valor à data de balanço. Visto que o preço do mercado, ou seja, o valor do mercado, subiu de 15 para 20, ou seja, 5. Então, estamos a dizer que hoje em dia os ativos biológicos já não custam 1500, mas sim 2000 pelo preço do mercado. Ou seja, quando a empresa quiser vender, vai vender e vai lucrar mais, porque houve valorização destes mesmos porcos leitões. Indo agora para o caso prático 2, onde diz que a empresa XYZ adquiriu em 1 de dezembro de 2011 no mercado de gado 10 vacas leiteiras por 15.000. Os animais estão prontos para produzir leite, que é vendido a 0,35 litros. Depois tem aqui algumas informações, onde diz que durante o mês de dezembro produziu e vendeu 30.000 litros de leite. Na data do balanço, o justo valor é de 1.600 por animal. Quais são os registros contabilísticos a efetuar? Como já disse anteriormente, primeiro passo é extrairmos os dados. Né? Extraímos os dados. Então, vamos aqui dizer, como já disse, obteve-se, ou seja, a empresa adquiriu-se, comprou gados, ou seja, vacas leiteiras, 10 vacas leiteiras, por 15.000. Os animais estão prontos para produzir leite. O preço vendido por litro é de 0,35 desculpa, 0,35. Onde diz que durante o mês de dezembro produziu-se 30.000 litros de leite, ou seja, vendeu-se esses 30.000 litros de leite a um preço unitário de 0,35. Na data de balanço, o justo valor é de 1.600, ou seja, houve uma valorização, né? E veremos aqui o porquê. Vamos aqui aos lançamentos. Primeiro, vamos ver os cálculos no canto inferior direito, onde comprou-se 10 vacas leiteiras por 15.000. E como já havia dito, vamos multiplicar o 30.000, que são os 30, né? Vendeu-se 30 litros de leite, pelo custo unitário, que
foi um total de 10.500 meticais. E podemos ver também o custo, né, do valor, do justo valor, foi de 1.600. Então vamos fazer 1.600 vezes 10, que são das 10 vacas leiteiras, e vemos que agora o preço é 16.000, ou seja, houve uma valorização de 1.000 meticais. Agora vamos entrar já nos razões esquemáticos. O número 1, que é no momento da aquisição das vacas leiteiras, onde debitou nos ativos, no balanço de ativos biológicos, no ativo, 15.000 pela compra, mas vai acreditar no balanço de caixa banco 10.500, desculpa, 15.000, porque fizemos uma compra, ou seja, tiramos o valor do nosso caixa, do nosso banco, nem tanto faz, para poder comprar essas vacas leiteiras, como já diz, pelo valor da compra. 2. Reconhecimento do justo valor à data do balanço. Então, estamos a dizer que, como já havia dito, fez-se a diferença, viu-se a valorização, que foi de 1.000. Porquê? Porque antes estava 15.000. Depois, como aqui já diz, na data de balanço, o justo valor é de 1.600 por animal. Houve uma valorização de 1.000. Então, temos que registrar também. Tanto nas demissões, nas alterações do justo valor de ativos biológicos, acreditar 1.000 e a debitar 1.000 no balanço dos ativos. 3. Reconhecimento do produto agrícola, ou seja, leite, que são as vendas, né, que ocorreram durante o período. Ou seja, vacas leiteiras produziram leite e vendemos, ou seja, passou-se a comercializar o leite, são produtos agrícolas. Então, balanço dos produtos agrícolas, dos produtos acabados de leite. Temos aqui o lançamento 3 a debitar no balanço de produtos acabados de leite e a acreditar nas emissões de resultado dos custos das vendas de leite. Por que emissão de resultado? Porque houve venda. E como houve venda, temos que registrar estas vendas. Como pode ver também, custo das vendas de leite, nem da emissão de resultado. Houve venda, há emissão de resultado. Temos que fazer a emissão de resultado, deve entrar esta venda. Depois, reconhecimento de venda do produto agrícola, leite. Aqui já estamos a reconhecer a venda. Então, vamos dizer que reconhecendo a venda, vai entrar, nosso, né, vai entrar no balanço de caixa e banco, né, que vendemos, então pagaram-nos 10.500 e vai acreditar no fundo de resultado de vendas de leite. Também 10.500. E assim foi feita o nosso, né, nossos registros contabilísticos de 2011. Caso prático 3. Nascimento de ativos biológicos, onde vem que a entidade Agrimoz, em 1 de abril de dezembro de 2011, detinha 25 vacas produtoras de leite, com 2 anos de idade, estando registradas por 2.000 por animal. Durante dezembro, nasceram 6 bezerros, onde diz que existe um mercado organizado e o justo valor do mercado, o justo valor de cada bezerro recém-nascido de 200 meticais, por exemplo. A política operacional da Agrimoz é que o gado nasce na entidade destina-se à produção de carne. Quais são os registros contabilísticos a efetuar-se? Como já disse, o primeiro passo sempre é a gente tirar os dados, extrair os dados. Onde aqui diz que a empresa Agrimoz, vamos for 1 de abril de dezembro de 2011, tinha 25 vacas produtoras de leite. A empresa neste ano já tinha um capital, ou seja, um valor inicial na empresa, um ativo, né, para a empresa.
de 25 vagas produtoras de leite. E cada, com 2 anos de idade, cada estava registrado a 2.000. Ou seja, tínhamos 50.000 já, né? No início, né? De 1 de dezembro de 2011. Ou seja, um capital já inicial nesse valor. Em que durante dezembro nasceram 6 bezerros. E esses 6 bezerros que nasceram, cada estava a um custo unitário de 200. Não. A política operacional da cremosa é que o gado, como eu disse, destinou-se à produção de carne. Então, primeiro passo, vamos fazer os cálculos. Onde tínhamos um saldo inicial na empresa, né? Que era de 25.000 por 2.000, que era 50.000. E, sendo que nasceram os 6 bezerros por 200 também, deu-nos 1.200. Como é que vamos fazer os lançamentos das ações queimadas? Ou seja, para registrar as operações. O balanço de ativos de produção. Nosso ativo, caixa, por exemplo, nosso ativo, temos aqui 50.000. Depois, balanço de ativos biológicos consumíveis. Ou seja, como já havíamos dito, porque é consumíveis? Porque eles estão destinados à produção de carne para consumir-se. Então, por isso são ativos biológicos consumíveis. Compramos, então, vai entrar na empresa, nasceram, desculpa, não vai entrar na empresa a 1.200, né? Vira um ativo. E nas emoções do Estado, as alterações deste valor, vamos ter que alterar o justo valor, né? Como é diz, o reconhecimento inicial dos pesados nascidos vai acreditar 1.200. Então, esta foi a operação e dizer que a empresa já tinha um saldo inicial devido às vacas produtoras que já estavam na empresa e que tinham 2 anos de idade. Então, o ponto aqui é que houve mais nascimento de 6 bezerros. E é isso que nós tivemos que registrar como um ativo biológico e como uma alteração do valor do ativo biológico. Caso prático 4. Aqui, falando das sementeiras de ativos biológicos, onde diz que na Agrimoc adquiriu-se sementes no valor de 30 em 1 de dezembro de 2011, em que no mês de dezembro suportou ainda despesas como adubos e tratamentos de terra, com referência a 31 de dezembro de 2011. O valor do mercado apurado para a sementeira é de 3.000. Quais são os registros contabilísticos a efetuar em 2011? O que queremos dizer com isso? É que, em primeiro lugar, como disse, vamos extrair os dados. Adquiriu-se sementes no valor de 30.000, ou seja, 30, não 30.000, desculpa. Este valor eu diria que é um valor imaterial. Mas tudo bem, vamos continuar lendo. No valor quando falo de imaterial, é um valor que não alterará, né, as decisões em que forem feitas pelos responsáveis, né, pelas contas. Ou seja, é diferente se fosse uma diferença de 1.000, 2.000, 3.000. Seria algo material. Pois, no momento de dezembro, suportou ainda despesas como adubos, tratamentos e tratamentos da terra. Ou seja, esses são os processos recorrentes que iam sofrer diante, né, da produção. Então, vamos lá ver os registros contabilísticos já efetuados em 2011. Desculpa. Até aqui já vem. Notas. O valor de 30 não é material, pelo que não deve ser reconhecido, aquilo que falei anteriormente. O 30 é um valor que é imaterial, ou seja, não alterará, por exemplo, claro que o valor será diferente, mas não tem tanto peso para poder alterar uma situação financeira da empresa, vamos assim dizer.
a não ser que fosse algo material que implicaria numa possível não, uma alteração das dimensões financeiras, por exemplo. Pois temos aqui os custos com a preparação de terreno, são custos recorrentes do exercício. Quais são esses custos de preparação de terreno? São estes que eu falei aqui, né? Onde no mês de dezembro suportou ainda despesas com adubos e tratamentos de terra. São estes que são considerados os custos de preparação de terreno. São custos correntes do exercício, então também não contabilizamos. Mas temos o reconhecimento inicial, que é este que diz que em 31 de dezembro de 2011 o valor do mercado apurado para esta mentira é de 3.000. Este foi o valor apurado, o valor do mercado. Estamos a dizer que no balanço temos o 3.000, ou seja, o balanço de ativos biológicos, ou seja, temos 3.000, mais as alterações do justo valor dos ativos biológicos também, a acreditar 3.000. Ao longo do tempo foi-se visto e depois vimos que o valor de mercado ficou 3.000. Então temos que fazer uma alteração no justo valor. Caso prático 5. Diz que os preços ou valores estão disponíveis para os ativos biológicos em 3 de dezembro de 2020. A empresa ABC mantém na contabilidade um terreno agrícola no qual existe uma plantação de 5.000 árvores exóticas, plantadas há 5 anos, sendo que as mesmas demoram 20 anos até o seu abate da madeira. Temos aqui algumas informações adicionais, em que vem dizer que a plantação não se encontrava registrada como a adoção do PGC-NIRF. A empresa terá que proceder ao registro. Desculpa, vamos ler de novo. A plantação não se encontrava registrada com a adoção do PGC-NIRF. Então, a empresa terá que proceder ao seu registro em 1 de janeiro de 2020. Trata-se de uma média empresa. Nesta data, não há forma de calcular o justo valor, porque não existe o valor de mercado, ou seja, o mercado ativo para espécies em crescimento. Ou seja, está-se a dizer que não é possível calcular o seu justo valor, até porque as plantas levarão 20 anos até o seu abate. Por isso, deve-se estimar-se um valor de maturidade para poder-se ter uma ideia do valor do mercado. E é o que já diz aqui na próxima linha. Estima-se, no entanto, que o valor da maturidade para estas espécies exóticas serão de 200 por unidade. Ou seja, estimou-se um certo valor porque não existia um mercado específico para calcular o justo valor. Diz-se que a taxa de desconto que a ABC utiliza para estimar os fluxos de caixa líquidos é de 10. Depois ainda diz quais são os registros contabilísticos a efetuar em 1 de janeiro de 2011. Vamos primeiro ver os acontecimentos subsequentes, onde diz que não há valor de mercado pelo que o justo do valor. Primeiro, não há valor de mercado pelo que o justo valor pode ser calculado em função dos cash flows futuros estimados. Ou seja, por ser uma árvore que só cresce, demora para crescer, ou seja, demoram para ter o seu abate para madeira 20 anos, não há valor de mercado, mas sim pode-se calcular em função dos seus cash flows futuros estimados. Assim, vamos ter os valores das árvores, que são árvores na maturidade, que são de 5.000, que aqui diz que existe uma plantação de 5.000 árvores, ou seja, estas 5.000 é a quantidade das árvores. O 200, esta que diz que estima-se o valor da maturidade destas espécies exóticas será de 200.000 por unidade. Calculando isso, vamos dar 1 milhão. Depois, o valor atual é igual ao valor final, atualizado há 15 anos. Então, estamos a dizer que o quê? Vamos dizer que disse que estas plantas foram plantadas há 5 anos atrás.
sendo que estas mesmas demoram 20 anos até o seu abate. Quer dizer, que temos que calcular, quer dizer, atualizar, né, o tempo. Estamos a dizer que é os 20 anos menos os 5.000 já decorridos. Logo vamos ter o, os 15 anos, que é o valor atual, ou seja, temos que calcular neste exato momento quanto é que pode se estimar o custo dessas árvores, né? O valor das árvores. Sendo assim, temos aqui o valor atual em 1 de janeiro de 2011, que é igual a 1 milhão, né? Que é o valor sem nenhuma alteração, que é dos 5.000 das quantidades das árvores, vezes os 200.000 por unidade, que é o custo estimado, ou seja, é aí que aqui vem, que estas espécies exóticas valem, dividido pela sua taxa, onde aqui já diz que utiliza para estimar cash flows futuros, caixa líquidos, ou seja, a taxa de desconto que o ABC utiliza para estimar os seus fluxos de caixa líquidos é de 5%. Seja, estamos a dizer que vamos pôr aqui o 1,05, ou seja, aumentou, né? Por 15. Esse 15 estamos falando de 15 anos, ou seja, o valor que resta até o corte, até o seu abate para a madeira. Tá. Feito este cálculo, deu-nos 481.017,10. E vamos então contabilizar no balanço de ativos biológicos e nas demonstrações de resultados saldo inicial do ativo biológico. É uma estimativa que nós fizemos. Não que necessariamente seja este valor, mas fizemos uma estimativa porque não tínhamos como saber o valor de mercado. Então tivemos que fazer o cálculo em função dos cash flows futuros estimados. Então, vai debitar na conta de balanço de ativos biológicos 481.017,10 centavos. E vai acreditar nos DMR transitados, saldo inicial de ativo biológico 481.017,10. Onde diz que a partir deste lançamento inicial, a variação do valor atual é revista anualmente. Como assim? Vamos dizer, ao longo dos anos, né, após este lançamento inicial, a variação do valor atual deve ser revista anualmente, ou seja, atualizada, deve ser atualizada anualmente. E as alterações reconhecidas nos resultados dos anos. Ou seja, a partir de agora, né, após este lançamento inicial, todos os anos deve-se fazer a atualização para saber o valor atual destas árvores, né, durante os seus 20 anos. Este lançamento configura uma alteração política contabilística pelo que é tratado retrospectivamente pela norma 4. Diante disso, encerro aqui a minha apresentação, né? E desde já dizer muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que tenha percebido alguns conceitos chaves importantes e úteis que possam ajudar. E muito obrigado e até a próxima e tchau.